Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à nossa disciplina de Engenharia de Processos com a aula 30, na qual nós veremos alguns exemplos de otimização aplicados na síntese de processos, ok? Isso dá continuidade ao que nós vimos na aula anterior, onde eu deixei lá à disposição para quem já acompanhou ou quiser verificar depois também, qual a perspectiva, né, da otimização na síntese de processos. Que quando nós tratamos síntese de processos, a otimização ela não foca nos parâmetros de processo, como nós havíamos visto lá na disciplina de análise e simulação de processos, e sim na parte de arranjo e configuração topológica do processo, definindo qual a melhor alternativa, qual a melhor rota, tá certo? Eu apresentei alguns exemplos, né, teóricos das discussões que a gente precisa levantar, e a partir da modelagem e da possibilidade de simulação, né, das equações que podem montar um problema de otimização, como a função objetivo e restrições, nós temos então a possibilidade de determinar qual a melhor opção numa tomada de decisão na parte da síntese de processos. E, portanto, agora, na aula de hoje, nós veremos aí alguns exemplos onde é necessário tomar uma decisão a respeito de qual a melhor escolha, qual a melhor rota ou qual o melhor combustível a ser utilizado quando a gente tem mais de uma possibilidade, tá certo? Talvez alguns de vocês, ao longo do projeto, né, devem ter se deparado com essas questões, né? Qual o melhor combustível para a caldeira, qual reator, tipo de reator eu vou trabalhar, qual processo de separação eu vou utilizar, eu tenho centrífuga e decantador, tenho filtro e centrífuga, né? Tenho que escolher entre um deles. Então, tudo isso pode ser definido a partir da otimização aplicada à modelagem desse sistema. Também nós veremos alguns exemplos. O primeiro exemplo traz aqui um problema onde nós temos que tomar decisões a respeito, né, de qual processo adotar ou qual a melhor forma de ter uma matéria-prima, né, produzindo ela, adquirindo ela de, né, um terceiro, né, como que a gente faz isso? A partir dos dados aqui de valores econômicos, conversão e quantidades processadas de cada um desses materiais em um determinado processo. Bem, então vamos aqui verificar, interpretar, né, qual a situação e depois veremos como decidir qual a melhor alternativa entre as possibilidades apresentadas. Uma indústria está considerando a produção de um novo produto C, tá certo? Então, C é o nosso produto final que a gente deseja obter, né, o qual pode ser produzido por dois processos distintos, ou pelo processo 2 ou pelo processo 3. Tá? Não importa para a gente aqui qual processo em si, pode ser um tipo de reator diferente em cada um, pode ser um esquema, um arranjo diferente. O que importa é que a gente tem que escolher entre uma rota de processamento ou outra. E isso é válido para qualquer caso que a gente precisa tomar essa decisão. Ambos os processos, eles utilizam como matéria-prima, né, o produto B. Então, B é quem vai ser alimentado ou no processo 2 ou no processo 3 para a produção de C. E esse produto B, ele pode ser comprado de uma outra empresa, tá certo? E adquirido diretamente para o processamento em uma dessas duas rotas, ou ele pode ser produzido na própria indústria pelo processo 1, tá certo? A partir de uma matéria-prima A. Então, vejam que aqui é mais uma decisão que a gente tem que avaliar e tomar para a planta, para esse processo. Se a gente vai optar por adquirir B, né, comprando ele de alguém que tem ele disponível para venda, ou se a gente vai produzir ele, tá certo? E isso é muito específico, né, no caráter regional das indústrias, tá bem? Então, né, realmente isso acontece. Por exemplo, se você tem como matéria-prima no seu processo compostos minerais, se a sua indústria ela é instalada próxima a uma mineradora, né, uma região que tem na natureza aquele material que, né, basta extrair, convém você comprar diretamente de quem está extraindo e tem aquilo à disposição. Porém, se a sua indústria ela fica muito longe, né, ela fica talvez em um país, em uma região onde não tem aquilo lá à disposição, né, sendo extraído ou vendido por outra pessoa, tá certo? Muitas vezes pode ser mais barato você mesmo produzir,
aquilo a partir de uma outra matéria-prima, claro, né, em processos que são possíveis daí de fazer essa síntese, do que você ter que ter um custo de transporte para sua região muito alto para poder ter, então, aquele produto, certo? Então, também é uma situação de decisão a ser tomada, além da situação de escolher pelo processo 2 ou pelo processo 3 na produção do produto C. Bem, então, esse é o fluxograma das alternativas do problema que a gente vai avaliar. Nós temos aqui os dados de conversão das matérias-primas que entram em cada um desses processos. Bem, por exemplo, no processo 1, nós temos uma conversão de 90% de A para B. E nos processos 2 e 3, né, em que ambos se referem à conversão de B para C, nós temos que o processo 3 ele tem uma maior conversão que o processo 2. Ele consegue converter 95% de B para C, enquanto o processo 2 converte 82% de B para C. Certo? Mas, claro, o caráter, né, econômico, o custo de implantação e de operação de cada processo vai dizer qual é mais vantajoso, tá certo? Nem sempre de maior conversão ele vai ser o mais barato. Então, né, a gente vai avaliar isso com uma otimização a respeito, né, desse sistema. As restrições de mercado que nós temos para produção e implementação dos nossos processos são a quantidade de A disponível para aquisição, tá certo? Então, quanto a gente consegue adquirir de A em toneladas por hora, né, é um valor de 16 toneladas por hora. Bem, então, se a gente precisar produzir mais B a partir de A, pode ser que se o A não for suficiente, além de produzir o B, a gente também precisa comprar o B, né, de quem tem ele disponível. E a nossa demanda máxima do produto C, que a gente quer obter, independente da decisão que a gente adotar na configuração do processo, é de 10 toneladas por hora. Certo? Com base nessas informações e nas tabelas de custos de produção apresentadas a seguir, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, então os custos de processo, quais alternativas de processo a indústria deve escolher? Produzir ou comprar o produto B e utilizar o processo 2 ou o processo 3 para conversão de B em C, tá certo? De forma a maximizar o lucro da indústria. E quanto de C é produzido nesse cenário? Então, depois que a gente, né, fazer a otimização, ter a solução ótima, né, uma das nossas variáveis nos nossos parâmetros é a quantidade de C produzida, que tem que atender a demanda, e que aí nós veremos quanto a gente consegue produzir. Bom, então aqui nós temos as tabelas de custos, eu também coloquei elas já na planilha do Excel para facilitar, né, para a gente, para vocês também construírem e estruturarem o problema. E nós temos aqui os custos, né, de aquisição dos produtos A e B, né, de C está colocado como custo, mas na verdade é o valor agregado dele para venda. E para os processos 1, 2 e 3, nós temos, né, um custo fixo, que nós temos ele independente, né, se o processo, uma vez que o processo é implementado, nós temos, digamos que aí um certo custo operacional em relação ao processo estar funcionando, e a conversão de cada um dos processos. E também o custo operacional, né, em reais por tonelada, de matéria-prima, tá certo? Então, a quantidade, né, o custo por matéria-prima processada, tá certo? Então, aqui é um custo de operação em relação ao processamento, e aqui custos de operação diversos, né, em relação a utilidades, em relação ao trabalho, né, dos operadores, dos engenheiros, à manutenção, né, e demais custos fixos. Bem, vamos lá então para a planilha. E aqui eu trouxe, né, deixei então preparado para a gente organizar, estruturar esse problema e ver por que ele é um problema de decisão, certo? Bom, aqui temos então a planilha com os nossos custos e parâmetros aqui de conversão para a gente estruturar o problema. E aqui ao lado nós iremos então criar as nossas restrições, montar a nossa função objetivo e montar também colocar as nossas variáveis necessárias para conseguir otimizar e definir qual a melhor alternativa. Bem, então vamos ver aqui. Bom, vou começar, né, de trás para frente, que eu acho que fica mais fácil de compreender
né, a função objetivo, as restrições para a gente chegar nas nossas variáveis. Então, quem são, né, qual é o nosso lucro do processo, a nossa função objetivo, né, o que a gente vai querer maximizar no problema? É o nosso lucro do processo. E o que é o nosso lucro do processo? É o quanto a gente obtém a nossa receita com as vendas do produto C, menos o nosso custo de processamento, que está atrelado lá aos custos fixos, né, e custos de operação da matéria-prima, menos o custo de aquisição da matéria-prima, tá certo? Que são os custos relacionados, né, às nossas quantidades de A e B. Bem, então, esse é o nosso lucro, o quanto a gente recebe pelas vendas de C, menos o quanto a gente tem de gastos com processo e matéria-prima. Agora, a quantidade que a gente tem, né, que a gente vai obter de lucro, né, bruto para o processo, vendendo C, vai ser o quê? Vai ser a quantidade vendida de C vezes o valor, né, o custo de mercado do produto C, né, o quanto ele vale, o quanto a gente produzir vezes o quanto, né, ele tem seu valor, a gente obtém então a quantidade de entrada, né, o valor positivo da função objetiva. E agora os custos de processo e custos de matéria-prima. Vamos lá. Primeiro aqui, os nossos custos de processo. Bem, então o custo de processo ele só vai existir quando nós temos o processo definido a ser implantado, tá certo? Nós temos, né, que decidir se o processo 1 vai acontecer ou não, e decidir entre o 2 e o 3 qual deles vai ser implementado. E para isso, então, primeiro, né, nós temos o custo individual de cada um desses processos, certo? O custo individual, por exemplo, do processo 1 é o seu custo fixo, mais a quantidade de matéria-prima processada por esse processo, vezes, né, o custo operacional por quantidade processada. E a mesma coisa para o processo 2 e para o processo 3. Porém, vejam, né, que o custo de cada um deles está multiplicado por uma variável, né, que eu chamei aqui de F1, F2 e F3, que serão as variáveis binárias do nosso problema, tá certo? Então, essas variáveis binárias, elas vão funcionar como os indicadores de decisão por qual opção ser implementada no nosso processo. E nessas células aqui, representam, então, Y1, Y2 e Y3. Tá certo? E o que são, né, variáveis binárias? Por que a gente vai precisar delas? As variáveis binárias, né, seja no contexto de otimização, programação, né, simulação, né, qualquer contexto convencional, uma variável binária é uma variável que só assume um valor de 0 ou 1, tá certo? Então a gente especifica para o solver que elas são variáveis binárias e automaticamente ele entende que o único valor possível para essas variáveis na sua solução é 0 ou 1. E a partir disso, nós iremos, então, por exemplo, impor uma restrição, por exemplo, na escolha do processo 2 ou do processo 3, que a soma das variáveis binárias que multiplicam os custos do processo 2 e do processo 3, essa soma precisa ser igual a 1, tá bem? Então, na hora de resolver, o solver vai nos mostrar uma solução para a qual apenas uma delas tem seu valor 1. A outra obrigatoriamente vai ter que ter o seu valor 0 para que essa restrição seja satisfeita, tá? Para que a soma, então, das variáveis binárias, por exemplo, aqui dos processos 2 e 3, seja igual a 1. Ele não vai retornar uma solução em que essa soma é igual a 0 ou que ela é igual a 2, por exemplo, né? Se elas ambas assumissem o valor de 1. Então, dessa maneira, a gente consegue, né, especificar para o solver que a gente quer um resultado que maximiza o nosso lucro e que atende essa especificação, tá? Então, dessa maneira, eu consigo multiplicar os meus custos de processo, né, representar, na verdade, a nossa função como a soma dos custos de todos os processos, porém, à medida que eu multiplico por uma variável binária, na solução, elas vão ter o valor de 0, 1, e a solução indicada, a solução apontada pelo solver, né, pelo método de otimização do solver, vai
para a gente ter um valor de 1 e considerar o custo do processo que é escolhido, e para o outro, por exemplo, o valor de 0 e anular o valor, o impacto dele na função de custo operacional, tá certo? A gente vai ver, né, isso aqui mais em detalhes na hora que a gente for trabalhar a parte aqui de cima, mas no próximo exemplo também vai ficando mais claro cada vez essa questão das nossas variáveis binárias. E também os nossos custos de matéria-prima, aqui multiplicados também por algumas variáveis binárias, tá certo? Então, na verdade, uma variável binária para o meu processo 1, tá certo? Que eu só vou ter o meu custo de matéria-prima de aquisição de A se eu decidir processar ele para produzir B pelo processo 1, tá certo? Então, por isso eu multiplico o produto A, a quantidade adquirida de produto A por essa variável binária, e multiplico também, né, pela quantidade a ser comprada, que também é uma variável que vai ser trabalhada no nosso problema de otimização. Mas o nosso custo associado a B vezes a quantidade comprada de B. Aqui nós podemos aqui deixar em aberto, porque a gente não sabe se a quantidade obtida pela produção a partir de A vai ser suficiente ou não, porque nós temos lá uma restrição de uma quantidade máxima disponível de A, tá certo? Então, por isso, para a aquisição de B, eu não preciso de uma variável binária. Bem, então essas são nossos parâmetros associados à função objetivo. A quantidade, né, produzida de C, que é o quanto eu vou ter disponível para vender de C, é quem? É a quantidade produzida pelo processo 2 mais a quantidade produzida pelo processo 3, tá certo? Mas como nós temos associados a ele uma variável binária, na nossa resolução eu só vou ter resultado para um dos processos. Mas eu preciso garantir de que o meu total vai ser levado em consideração independente da solução que o solver me indicar. Então, por isso, né, eu vou somar o de ambos. Né? Claramente, o solver só vai indicar um, só que eu preciso indicar que é a soma de ambos, porque eu não tenho certeza, eu não sei ainda qual o solver vai me indicar como melhor decisão. Agora, a quantidade produzida de C pelo processo 3, ela vai ser dada pela quantidade de B alimentado no processo 3 vezes a sua conversão em C pelo processo 3. Por isso que a gente tem a conversão especificada, tá certo? Então, a quantidade produzida de C no processo 3 é o quanto foi alimentado de B nele vezes a sua conversão, né? Assumindo que não entra C no processo 3, né? Ele somente é produzido. Para o processo C produzido a quantidade de C produzida a partir do processo 2, né, é similar. Eu vou multiplicar a conversão do processo 2 pela quantidade de B consumida no processo 2. Mas a diferença é que aqui eu coloquei a quantidade consumida de B no processo 2 como uma variável, e no processo C como um valor aqui que eu vou colocar como restrição. Né? Por que isso? Independente, na verdade, existem outras formas, tá, de estruturar ou de montar esse problema. Né? Eu poderia fazer o contrário também, eu poderia colocar a quantidade de B processada em 3 como variável e em 2 como uma restrição. Mas eu preciso ter uma delas como restrição para garantir que pelo menos uma vai acontecer. Porque como a minha função quer maximizar o lucro, se eu deixar isso livre, né, o solver vai me indicar uma solução onde eu não preciso, né, consumir B, porque isso gera custo. Bem, então, pelo menos uma eu tenho que deixar de forma que vai acontecer. E daí, qual vai acontecer vai depender de qual receber o seu valor igual a 1 na variável binária na solução do solver. A quantidade de B consumida no processo 3, né, se eu tenho a minha quantidade de B consumida no processo 2 variável, vai ser quem? Vai ser a minha quantidade de B produzida no processo 1, mais a minha quantidade de B comprada, tá, diretamente a partir, né, de terceiros, menos a quantidade consumida no processo 2. Tá? Eu preciso deixar isso aqui disponível porque eu não sei ainda qual processo vai ser escolhido. Então, por isso, a gente tem que
né, levar em consideração todas as possibilidades. A quantidade de B produzida no processo 1 vai ser quem? Vai ser a quantidade de A comprada vezes a conversão do processo 1, porque a conversão do processo 1 é a conversão de A em B. Então, essa é a quantidade que eu consigo produzir de B no processo 1. Agora, aqui em cima eu tenho também a minha restrição de que a soma das variáveis binárias que designam a possibilidade de eu utilizar o processo 2 ou o processo 3 seja igual a 1, tá? Então, por isso, eu vou colocar aqui, né, uma célula para somar, para eu poder especificar lá no solver que isso, então, vai ser igual a 1. E eu tenho aqui uma quantidade, algumas células também, onde eu vou fazer o cálculo da quantidade máxima que eu posso obter de B nos processos 2 ou 3, ou adquirir de A, tá? Porque isso vai ser importante na hora de eu colocar as minhas restrições na solução do problema, tá? E como que a gente define isso? Por exemplo, a quantidade máxima de a ser processada é simples. É simplesmente, né, a variável binária do processo 1 vezes a quantidade que vai ser comprada, né, que vai ser máxima permitida de A. Então, essa é a quantidade máxima que eu posso ter, é o máximo obtido vezes a quantidade se o processo acontecer. Já para a quantidade máxima que eu consigo processar de B no processo 2 ou de B no processo 3, vai ser a respectiva variável binária do processo, vezes a quantidade, né, de demanda de C, que é o quanto eu quero produzir, dividido pela conversão desse processo, tá certo? Me dá o quanto eu consigo consumir de B, que me gere essa quantidade de C. Então, se eu optar, por exemplo, em usar o processo 2 para consumir B e produzir C, a máxima quantidade que eu consigo utilizar vai ser que eu consigo utilizar nele vai ser o quanto eu obtenho de C dividido pela conversão aqui, certo? Então, a mesma coisa vale aqui pela quantidade máxima de B consumida no processo 3. A variável binária vezes a quantidade de C dividido pela conversão do processo 3. Então, se eu pegar, né, toda a minha quantidade de B e converter em C nessa conversão, essa é a minha quantidade máxima obtida. E agora eu tenho aqui as minhas variáveis de fato que eu vou descobrir, né, com o solver aplicado a esse problema de otimização. Né, e vão ser quem? Então, as minhas 3 variáveis binárias, tá certo? A quantidade que eu vou comprar de A, e eu não sei, na verdade, ainda se eu vou comprar ou não, é o solver quem vai me indicar isso a partir da imposição das restrições de que eu tenho que ter B suficiente para produzir C e atender a demanda de C. E aqui as quantidades que eu consigo comprar também de B ou produzir de B pelo processo 2, né, que eu deixei em aberto ele como variável, como eu comentei anteriormente. Então, são variáveis, mas não quer dizer que elas vão ter algum valor. Tá? Elas vão ter o valor de acordo com a solução que o solver encontrar como sendo a solução que maximiza o lucro do processo. Então, vamos lá. A partir disso, então, da estruturação aqui, né, das nossas células que vão conter nossas restrições e da função objetivo, nós definimos, então, que optamos por utilizar o solver para conseguir resolver esse problema. E no nosso caso aqui, vamos lá. Primeiro, a função objetivo. A função objetivo, então, é a minha função que contém o lucro líquido, né? A quantidade obtida pela venda de C, menos as quantidades de custos operacionais e de aquisição de matérias-primas. E o que eu quero fazer com a minha função objetivo? Quero maximizar. Né? Quais são as minhas células variáveis? As minhas células de F1 a F6, que contém, então, as variáveis binárias de decisão e as quantidades compradas de A e B em um dos processos. E agora eu vou especificar as minhas restrições,
tá? Como que a gente especifica as restrições? Bom, vamos ver aqui, pensar o que que a gente precisa ter como restrição. Eu tenho que ter que a minha célula F10, que é a minha quantidade aqui, vamos ver em F10, nessa célula aqui. Deixa eu voltar, porque senão ele vai substituir a minha função objetiva. Se eu clicar fora. A minha célula F10 é essa minha célula que contém a quantidade consumida, né, de B, que eu estou vendo aqui, deixa eu ver aqui. F10 é a quantidade consumida de B no processo 3. Tá? Eu tenho que ter, então, um consumo de B máximo é menor ou igual a J10, que é a quantidade máxima que eu posso processar de B no processo 3. Tá certo? Então, essa é a minha restrição para que eu não processe mais do que é permitido no processo 3. Mas a minha restrição de que as minhas células F1 a F3, que são as minhas variáveis binárias, são binárias, tá certo? Então eu especifico isso para o solver selecionando as células e colocando elas como binárias na opção bin, aqui embaixo, tá certo? Então é assim que eu coloco essa especificação. A minha célula F17, que é a minha célula que contém aqui a minha quantidade produzida de C, ela tem que atender a minha demanda, tem que ser maior ou igual à quantidade de demanda de C, equivalente aqui às 10 toneladas por hora, tá certo? Aqui em B7. A minha célula F4, que contém a minha quantidade comprada, adquirida de A, tem que ser menor ou igual à quantidade máxima permitida de compra de A, que são os 16 toneladas por hora, né, 16 toneladas processadas por hora, que digamos que essa é a capacidade de processamento da planta do processo 1, e a minha célula F6 aqui, ela tem que ser menor ou igual à quantidade máxima possível de processamento de B pelo processo 2, porque se eu processar mais que isso, eu vou estar produzindo mais C e tendo, né, então não vou estar talvez atendendo a minha demanda e satisfazendo as restrições do processo. E por fim, a minha última restrição, que é a célula F8, que contém a soma das variáveis binárias de decisão pelo processo 2 ou pelo processo 3, tem que ser igual a 1, tá? Tem que ser igual a H8, que contém aqui o valor de 1. Então, dessa maneira, eu especifico, digamos que as restrições em relação às demandas e possibilidades de processamento das matérias-primas, e que, para eu obter uma solução, eu tenho que satisfazer os binários do problema. Então, é assim que a gente estrutura um problema quando a gente tem que tomar uma decisão. Quando a gente tem situações do tipo ou isso ou aquilo, tá certo? A gente atribui uma variável binária a ambas e pede que só uma delas seja possível, né? Que a soma das binárias seja igual a 1. E vamos utilizar aqui o GRG não linear, né, o solver para a solução desse problema em função das características aqui, né, da multiplicação de algumas vazões aqui com frações, né, e a gente acaba tendo umas não linearidades. A partir disso, então, resolvendo, vejam, o solver encontra uma solução para a gente, onde essa solução diz o quê? Ela diz que, por exemplo, a compra de A para produzir B é um processo que tem que acontecer, porque realizar o processo 1 foi dito, né, como uma variável binária com valor de 1, tá certo? Então é mais barato eu produzir B comprando A do que eu comprar B por fora. E que entre os meus dois processos 2 e 3, né, do ponto de vista econômico, ali pelo que nós estruturamos, eu tenho que optar pelo processo 2, tá certo? Que por mais, né, lembra que ele tem uma conversão menor que o processo 3, ele tem um custo fixo menor também e tem um custo de processamento menor que o processo 3. Então, a conversão do processo 3 não é tão maior assim para valer a pena. E eu satisfaço a restrição de que a soma dos binários pelo processo 2 ou 3 tem que acontecer. E o que mais aqui que eu tenho? Eu tenho que a minha compra, a quantidade a ser comprada de A para produzir B, ela satisfaz a quantidade máxima permitida a ser processado de A. Eu não compro B,
né, por fora, eu produzo B a partir do A, e eu, né, alimento no meu processo 2 12,2 toneladas por hora de A, tá certo? Para produzir, quer dizer, de B para produzir C, tá certo? E trabalho aqui, digamos que no limite do que o processo B vai estar permitindo para a produção de C, tá? E todas as outras, né, variáveis e parâmetros que estão associados às nossas variáveis ficam automaticamente calculados. Vejam que a gente, né, atendeu a demanda, a quantidade produzida de C. Essa quantidade ela é obtida só pelo processo 2, porque só o processo 2, né, qualquer valor associado ao processo 2 está sendo multiplicado por 1, e associado ao processo 3 está sendo multiplicado por 0, então ele é anulado e não considerado nas equações. E nós temos aqui, né, um lucro líquido, né, de aproximadamente 459, né, reais por hora em função das nossas unidades aqui de processamento, tá certo? Então temos o valor obtido pelas vendas de C, processamento, né, do processo e a aquisição da matéria-prima. Então vejam que a gente, né, conseguiu, por meio do uso das variáveis binárias, tomar decisões e escolher a melhor topologia para implementação do processo. Eu tenho, então, que seguir a rota de conversão de A para B com o processo 1 e seguir a rota de uso do processo 2 para conversão de B para C. Bem? Bem, eu sei, no começo, quando a gente não está acostumado, às vezes, a trabalhar com variáveis binárias, né, isso dá um pouco um certo nó no cérebro, mas, né, à medida que você vai se acostumando e trabalhando mais exemplos, vai ficando mais simples de entender e interpretar isso, tá? No próximo exemplo, por exemplo, a gente vai trabalhar novamente. Um exemplo de decisão, mas não em relação aqui a um processo, né? Sim a disponibilidade, né, de combustíveis que a gente pode alimentar para produzir energia, né, para certas turbinas. Bem, então, né, por exemplo, você pode estruturar um problema de otimização para definir se você vai operar a caldeira só com bagaço, se vai ser com bagaço e cavaco, se vai ser com, né, qual a proporção dos dois adequadas, ou se você só pode alimentar um, qual deles é a melhor opção, tá certo? E a partir disso, então, em um problema de otimização, né, um solver de otimização vai te dar a resposta indicando qual a melhor alternativa a ser seguido, dado um certo critério. Lembrando que sempre que a gente trabalha com otimização, a gente tem um objetivo. Então, esse objetivo pode ser econômico, né, um indicador ambiental, uma eficiência energética, e isso tem que estar claro na hora de estruturar e resolver o problema. Então, vamos lá interpretar esse problema um pouquinho mais simples, né, vai ajudar aqui também a interpretação das variáveis binárias. Uma combinação de duas turbinas geradoras de eletricidade devem produzir juntas 50 megawatts de energia, podendo ser alimentadas com óleo combustível ou gás natural, tá certo? Então, vejam aqui que nós temos, né, uma quantidade, uma demanda de energia a ser atendida e que essa demanda ela tem que ser a soma das quantidades de energia produzidas por ambas as turbinas, tá? Eu posso produzir, né, metade, metade, eu posso produzir, né, uma quantidade maior com a turbina 1 e uma menor com a turbina 2, ou vice-versa. Vai depender aí do que o solver indicar para a gente, que for o melhor critério de acordo com as nossas restrições. Né, atendendo um máximo permitido de alimentação dos combustíveis de 10 toneladas por hora em cada turbina. Uma vez que a quantidade de gás natural não é suficiente para o suprimento da demanda energética, é necessário utilizar óleo combustível para complementar a geração. Ou seja, né, independente aqui, se um combustível for mais eficiente que o outro, ele não é suficiente em quantidades para atender as duas turbinas. Então, eu tenho que ter outra opção. E um esquema de possibilidade de alimentação para a produção da energia é ilustrado aqui, então. Eu posso alimentar o óleo combustível na turbina 1 ou na 2, ou em ambas, e eu posso alimentar o gás natural na 1, ou na 2, ou em ambas, tá certo? O que eu não posso, só aqui, dadas as características, né, do problema, é alimentar os dois, né, em proporção em uma única turbina, tá? Poderia estruturar, poderia ter um problema assim, por exemplo, da caldeira que eu comentei, que permite cavaco e bagaço ao mesmo tempo, porém, não é o nosso caso aqui, a gente sempre vai estar optando por um ou outro combustível.
A relação entre a produção de energia de cada turbina e o consumo de cada combustível é expressa pelo modelo abaixo. Então, aqui a gente tem uma equação que tem parâmetros específicos para cada uma das turbinas, de acordo com qual combustível está sendo alimentado. Também percebam, né, uma coisa que às vezes não é muito comum, mas que é o ajuste que a gente tem aqui, é que a gente obtém a quantidade processada a partir da quantidade de energia produzida. Então, a nossa variável, na verdade, é a quantidade a ser produzida. E com isso, eu tenho a quantidade a ser processada do combustível para atender aquela produção. Então, dados ali o modelo, né, a regressão que foi feita, ela considera isso. Então, P é a quantidade produzida de energia pela turbina, e com isso eu calculo a demanda de combustível para aquela turbina, né, de acordo então com os parâmetros de A, B e C, que são específicos ou para o óleo combustível ou para o gás natural. Em que essas constantes relacionadas a cada turbina e a cada combustível do modelo, e também as capacidades máximas e mínimas de produção de cada turbina, são apresentadas abaixo. Então, vejam, nós temos aqui, na tabela 1, esses parâmetros para a gente fazer o cálculo da necessidade de combustível de acordo com a quantidade a ser produzida em cada turbina. Então, se eu escolher, por exemplo, usar a turbina 1 com óleo combustível, eu vou usar esses parâmetros aqui para calcular quanto eu preciso de acordo com a quantidade que eu vou produzir. A mesma coisa na turbina 2, se eu escolho, se o solver indica para a gente que a melhor solução é usar gás natural na turbina 2, então, para saber o quanto eu preciso de gás natural, eu substituo nessa equação com esses parâmetros de A, B e C, a quantidade a ser produzida, para calcular o quanto eu vou precisar de gás natural. Bem, às vezes, algumas correlações, normalmente a gente está acostumado em saber a quantidade processada e descobrir a demanda de energia, mas não, que é o contrário, que a gente, a partir do quanto a gente for produzir, a gente descobre a demanda a ser processada. E nós temos aqui algumas restrições, do intervalo máximo, de mínimo e máximo de energia a ser produzida em cada turbina. Também, então vejam, por exemplo, que a turbina 1, se ela opera, ela produz um mínimo de 18 megawatts e um máximo de 30 megawatts. E a turbina 2, ela tem a capacidade, um pouco mais reduzida, máxima e mínima, então ela produz pelo menos 14 megawatts e no máximo 25 megawatts. Então vejam que as duas somadas dão 55 e passam a demanda total que a gente tem que ter de 50 megawatts. Então vamos lá. Então, para essa configuração, esse problema que a gente consegue, então, formar uma modelagem, uma função objetiva, determine a configuração de menor consumo possível, de modo a alimentar cada turbina com um combustível diferente, certo? Então, no item A, a gente vai descobrir qual turbina tem que ser alimentada com qual combustível, assumindo que eu não posso alimentar o mesmo combustível em ambas as turbinas. Já no item B, não. A gente deixa isso disponível. Descubra a configuração de suprimento da demanda de energia, possibilitando alimentar ambas as turbinas com o mesmo combustível. Então, aqui eu já vou abrir, por exemplo, a possibilidade de alimentar ambas com gás natural ou ambas com óleo combustível. E no item C, resolva o problema novamente, considerando a capacidade máxima da turbina 1 igual a 40 megawatts. Então, a gente vai alterar aqui a capacidade máxima da turbina 1 só para ver o efeito que isso causa no nosso arranjo, na nossa solução. Bem, tá certo então. Vamos lá para o Excel. Está na mesma planilha que eu deixei para vocês. No exemplo 2, nós temos aqui estruturado, então, os nossos dados do problema e uma área para a gente especificar e colocar aqui as configurações para a função objetivo, para as restrições, para o que a gente vai trabalhar, certo? Então, aqui os parâmetros A, B e C, e aqui as quantidades máximas e mínimas de cada turbina. Então, vamos lá. A nossa função objetivo, vamos começar de novo, de trás para frente, que eu acho que é mais fácil a gente entender dessa forma. O que a gente quer atingir? A gente quer minimizar o consumo de combustível, certo? A gente quer minimizar a quantidade que vai ser consumida em ambas as turbinas, somando, então, a quantidade a ser consumida na turbina 1 com a quantidade a ser consumida na turbina 2.
certo? Então, isso é a nossa função objetivo, né? A quantidade, o consumo total de combustível. E como que a gente calcula o consumo? Lembra, a gente tem as nossas expressões lá, na nossa expressão, nosso modelo, que ele faz o cálculo do consumo a partir dos parâmetros A, B e C de cada combustível. E eu vou, então, montar uma célula para fazer o cálculo desse consumo, colocando, né, em aberto a soma dos consumos que são obtidos por ambos os combustíveis, tá certo? Então, na turbina 1, se ela for alimentada com óleo combustível, então eu uso a minha expressão lá do modelo, né, o óleo aqui no problema, aqui. Então eu vou utilizar A mais B vezes P mais C vezes P, onde P é a quantidade de energia a ser produzida e que também é uma variável, tá certo? E aí eu deixei aqui uma célula logo ao lado para a gente linkar como variável, que como vale zero, o cálculo dela aqui, por enquanto, está em zero. Mas somando ambas as possibilidades de alimentação. Por quê? Porque daí, da mesma forma, no caso anterior, eu multiplico por uma variável binária. E fazendo isso, então, eu vou colocar lá na minha especificação, na minha restrição do problema, que a soma das binárias tem que ser igual a 1. Logo, só uma delas vai ser indicada pelo solver, porque uma vai receber valor 1 e a outra valor 0, e, portanto, um desses termos aqui de consumo vai se anular. E aí eu vou ter só o consumo de fato de um dos combustíveis. E a mesma coisa aqui na turbina 2, porém considerando os parâmetros A, B e C para os combustíveis na turbina 2. Bem? Então, aqui é a binária do óleo combustível vezes, né, a minha expressão A mais B vezes P, que é a minha variável de produção de energia na turbina 2, mais C vezes P ao quadrado, e mais a quantidade, porém, em relação ao gás natural, ao invés do óleo combustível. Bom, o que mais que eu posso fazer aqui então? Já que P é a quantidade de energia a ser produzida por cada turbina, e ela é uma variável, eu tenho que somar elas para especificar que a minha quantidade de energia ela tem que ser maior ou igual a 50. Bem, então por isso também eu faço o cálculo da quantidade de energia produzida a partir, né, da variável da quantidade de energia, que no nosso caso aqui é a variável, para depois especificar lá no solver que essa quantidade tem que ser maior ou igual a 50. E o que mais? O que mais? Eu tenho aqui a possibilidade, né, das variáveis binárias de cada uma das minhas alternativas. E aqui eu tenho a soma dos binários de cada turbina. E daí, lá no solver, é isso que eu vou especificar que tem que ser igual a 1. Bem diferente do problema anterior, onde eu peguei a célula, né, e disse que ela tinha que ser igual a uma outra célula que tinha o valor 1. Dessa vez a gente vai colocar sendo igual a 1 direto lá no solver. Bom, vamos para o solver aqui então. Então, organizando aqui no solver o nosso problema, como que a gente vai ficar? Função objetivo, então a célula G19, G9, que contém o consumo total, que é o que eu quero minimizar para o problema, o consumo dos combustíveis. As minhas células variáveis são aqui as minhas células de binários, mais as minhas células de produção de energia em cada turbina, bem? E nas restrições eu vou especificar o quê? Que as minhas células que vão ser os binários, elas são variáveis binárias, tá certo? Então aqui, em adicionar a restrição, vou selecionar esse intervalo e vou colocar, né, aqui como binário, selecionar, né, o bin, ele automaticamente já configura assim pra gente. A minha quantidade de energia produzida pela turbina 1, ela tem que ser menor ou igual à capacidade máxima de produção dessa turbina 1. A quantidade, ao mesmo tempo, essa quantidade ela tem que ser maior ou igual que a capacidade mínima de produção da turbina. E a mesma coisa para a turbina 2. Né? A quantidade produzida pela turbina 2, aqui em F8, ela tem que ser menor ou igual que a quantidade máxima e maior ou igual que a quantidade mínima. Tá? Para atender, se eu não coloco isso, digamos assim, ele vai, por exemplo, buscar uma solução com mínimo igual a zero, porque isso gera, né, um consumo de zero, e como eu quero minimizar o consumo, ele vai para uma solução trivial.
E aqui que a soma, né, das quantidades de energia produzidas pelas turbinas 1 e 2, né, na célula F9, onde eu somei então essas quantidades, eu tenho então uma quantidade, tenho que produzir uma quantidade maior ou igual a 50, bem? Bom, o que mais? Eu vou especificar que as células que contêm a soma das variáveis binárias, elas têm que ser igual a 1, para que só uma variável binária, né, o solver me indique como igual a 1 e a outra igual a 0, que daí vai ser a minha decisão a ser tomada. E que a minha célula G4, no caso aqui, deixa eu ver qual que é essa daqui, tem que ser igual. Acho que essa restrição acabou sobrando aqui redundante de uma outra alternativa que resolvi. Tá? Acho que não faz diferença que G4 ser igual a G4 não é necessário. Porém, uma coisa falta aqui ainda, porque nessa primeira avaliação, né, no item A, eu não quero também que o mesmo combustível seja utilizado em ambas as turbinas. Eu, né, especifiquei que são combustíveis diferentes. Então, eu vou colocar também que a soma dos binários do mesmo combustível de turbinas diferentes sejam iguais a 1, certo? Então, eu vou criar mais aqui duas somas de variáveis para os mesmos combustíveis, para adicionar aqui, então, mais essa restrição de que a soma, né, da opção pelo mesmo combustível tem que ser igual a 1. Isso daí não vai ser necessário no item B, tá? Aqui no item B, então a gente pode usar o mesmo combustível em ambas as turbinas. Mas no nosso caso aqui, eu quero usar combustíveis diferentes. Então, para ter uma solução diferente, eu vou especificar dessa maneira. Certo? Então, acredito que se está tudo linkado aqui certinho, tudo especificado com todas as restrições, se a gente rodar o solver, então vejam, ele vai indicar para a gente qual a melhor decisão, né, que minimiza o consumo e atende à demanda de produção de energia. Então, minha demanda é de 50, né, eu produzo exatamente 50, porque é isso que me leva ao menor consumo. 30 megawatts são produzidos pela turbina 1, né, ou seja, ela trabalha na sua capacidade máxima, e 20 são produzidos pela turbina 2. Eu tenho, então, um consumo, né, no caso na turbina 1, de 7,32 toneladas por hora, e do que? De óleo combustível, porque foi isso que o solver encontrou para a variável binária, né, que recebe o valor 1 e que minimiza o consumo. E na turbina 2, 5,55 toneladas por hora, né, de quê? De gás natural. Então, vejam que são combustíveis diferentes e satisfaz também a restrição que a gente impôs no item A de que os combustíveis alimentados em cada turbina têm que ser diferentes. E nós temos aqui um mínimo consumo de 12,87 toneladas por hora. E, consequentemente, né, atrelado a uma função econômica, se eu consumo menos, eu gasto menos também. Bom, agora no item B, eu preciso resolver o problema, porém, eu deixo, né, permitido utilizar, né, o mesmo combustível em ambas as turbinas, tá? Possibilitando alimentar o mesmo combustível. Então, para isso, basta eu remover a minha restrição que eu acabei adicionando aqui no final, que era a restrição de que o mesmo combustível, né, a soma dos binários do mesmo combustível era igual a 1. E fazendo isso agora eu deixo livre para o solver me trazer a melhor solução. E o que importa é satisfazer só o binário de que eu só utilizo um dos combustíveis em cada turbina. Bem? E uso o GRG não linear por causa das condições das nossas expressões, né? Temos um termo quadrático aqui no modelo do consumo, então também é um problema não linear. E vou aqui então resolver, e vejam que para esse caso, né, a minha solução ela é diferente, tá? A turbina 1 continua sendo alimentada com óleo combustível, também porém a turbina 2 também vai ter que ser alimentada com óleo combustível para minimizar o consumo. Tá? Então o consumo caiu um pouquinho para 12,55. O consumo da turbina 1 continua o mesmo, porém a turbina 2, né, ela diminuiu um pouco o consumo porque o óleo combustível ele rende mais para uma mesma energia, devido aqui, né, a maiores valores também, principalmente em relação ao termo de ar.
na expressão do cálculo da quantidade de energia. Atende à demanda e o mesmo combustível, né, a célula que avalia isso aqui indica que as duas são alimentadas com óleo combustível. Então vejam que, né, o solver identifica essa decisão e nos diz que a condição ótima de operar, se eu tiver óleo combustível suficiente, é essa. Porém, né, vejam também que o problema coloca aqui para gente que elas podem ser alimentadas, né, com um máximo de 10 toneladas por hora, né, ou de óleo combustível ou de gás natural. Se isso for de maneira individual, né, que o problema não deixou claro, essa restrição está sendo satisfeita, mesmo no problema anterior, quanto nesse, mesmo eu não especificando ela. Porém, se o problema dissesse que era uma quantidade disponível, né, e nesse caso aqui eu demandaria mais de 12 toneladas por hora de óleo combustível, e se fosse 10 disponível, não poderia. Teria que adicionar mais essa restrição. Mas como o problema não deixa claro, né, eu entendi em aberto que é individualmente em cada turbina, e individualmente em cada turbina eu consigo consumir menos de 10 toneladas por hora. E para o item C, resolver o problema novamente, considerando a capacidade máxima da turbina igual a 40, certo? Da turbina 1. Então, só vou trocar aqui o valor de 40, né? O solver automaticamente vai já, né, ele está atrelado à célula, então ele também resolve isso. Porém, aqui eu tenho que decidir se eu vou resolver em relação ao primeiro caso, né, sendo combustíveis diferentes, ou esse segundo caso, certo? O problema também não deixa claro, eu vou resolver considerando o segundo caso, né, que a gente não precisa acrescentar novamente as restrições, vocês podem fazer dessa forma também. Então, resolvendo dessa maneira, vejam que aqui eu não tive alteração da configuração e da demanda de combustível. Porém, em relação ao primeiro caso, vamos lá, vou adicionar para a gente ver se muda alguma coisa. Eu vou colocar que essa aqui tem que ser igual a 1, né? E que essa aqui também tem que ser igual a 1. E agora sim, vejam que nós temos uma solução diferente, certo? Então, é melhor vocês considerarem essa alternativa, tá? Para resolver o item C, onde eu, né, aumento a demanda e peço que sejam combustíveis diferentes, certo? Vejam que aumentou um pouquinho aqui o consumo, mas que como eu aumentei a demanda da turbina 1, ela não trabalha mais na sua quantidade máxima, ela trabalha, né, até 34, mais ou menos, megawatts de produção, e a partir disso, a turbina 2, né, quase 16 megawatts, faz o complemento da quantidade necessária. Bem, antes ele batia no máximo, né, mas agora, né, aumentando aqui o máximo, a solução ótima nos mostra que eu não preciso trabalhar no máximo da potência da turbina 1. E minimiza aqui os meus consumos de combustíveis distintos para o consumo nesse processo. Bem? Então vejam, né, que para a otimização no ponto de vista de síntese de processos e de decisão, o que muda, né, e que impacta mais na estruturação de um problema de otimização é a gente trabalhar com as variáveis binárias, né, como eu comentei, porque elas permitem a gente a obter uma decisão em relação a uma escolha que nos leva ao valor máximo, né, sendo um problema de maximização, ou um valor mínimo, sendo um problema de minimização, impondo as restrições que a soma dos binários das alternativas tem que ser igual a 1, certo? A atividade da aula de hoje, então, vai ser, né, vocês baixarem a planilha lá do Moodle e resolverem aqui os exemplos do problema, como eu direcionei. E para o exemplo 2, tá certo? Como são 3 alternativas, A, B e C, criem mais 2 guias, tá? Copiando a planilha do exemplo 2, tá? Você pode copiar, criar aqui mais uma guia. E difere, então, o item A do item B do item C, e aqui embaixo renomeando as planilhas para conseguir enviar a solução de todos os casos avaliados. Beleza? Bom, aqui as principais referências da nossa disciplina, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês.